Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre a história da cartografia. Vamos continuar aqui tratando sobre a evolução da cartografia. Agora nós vamos entender as características dos mapas produzidos desde o Renascimento até o século XXI. Vamos apresentar alguns mapas, alguns nomes importantes da cartografia em cada um desses períodos e conhecer os elementos adotados em cada um desses mapas, certo? Vamos começar aqui pela cartografia de Gerardo Mercato, cartografia aqui do século XVI, 1512. Vamos dar um zoom aqui e observar os elementos da cartografia de Gerardo Mercato. A cartografia de Gerardo Mercato é bastante detalhada, né, para a sua época. Nesse período aqui já existia um avanço científico bastante considerável na Europa. As tradições, né, por exemplo, das obras de Ptolomeu já era conhecida basicamente em toda a Europa. Nesse período também já existia a invenção da imprensa, né, a imprensa de gravação, que gravava mapas. Época também aqui dos grandes descobrimentos. Então, já existia também escolas europeias famosas de cartografia. Existia a escola italiana, holandesa, francesa, prussiana. Temos aqui alguns elementos. Vamos destacar aqui. Aqui nós podemos ver alguns elementos, né? Aqui, nessa região. Vou dar mais um zoom aqui para melhorar aqui nossa visão. Temos aqui um território, né, que se parece, né, está onde hoje nós conhecemos como Austrália, Holândia Vulgo, seria o nome dado ao continente, né, australiano. Temos aqui ilhas africanas ao sul, né, próximo ao sul da África, como Madagascar. Temos a projeção, a representação dos trópicos aqui também, Capricórnio. É chamado o mapa de hemisfério duplo do Mercato. Bem representado aqui o Ocidente, o Oriente. Vamos ver aqui outros elementos. Pronto. O Rio Nilo no mapa de Mercato, aqui, ó, ele é originário de dois rios gêmeos aqui, ó, ao sul da linha do Equador. Outra característica aqui do mapa, podemos ver aqui a América do Norte. Vamos dar um zoom aqui. Bom, temos aqui a América do Norte, representando aqui, né, sendo representado por cadeias de montanhas, grandes rios e lagos, certo? Temos já aqui a região da Califórnia, da Virgínia, certo? Temos aqui algumas ilhas representadas. Temos no território brasileiro, temos algumas representações muito simplórias, mas dá para ver aqui o rio Amazonas, sendo representado no mapa do Mercato. Pernambuco, Paraíba, a ilha de Santa Catarina, Rio da Plata. Então, representações, né, aqui pontuais. A característica da cartografia do Mercato é representar também o cristianismo. Observa aqui uma imagem como sendo de um anjo proclamando aqui o Evangelho e cristianizando os povos. Em sua cartografia podemos ver aqui a representação das grandes navegações, dos grandes animais marinhos. Representam muito bem para a sua época. Vamos ver outros mapas aqui. No Mercato, vamos à Reforma, no período da Reforma. Esse período, pessoal, contexto, né? Podemos destacar
a Idade da Razão. Nesse período, entre 1700 e 1900, já poderíamos observar o surgimento de novos instrumentos cartográficos, o avanço significativo de mapas, considerando aí padrões cartográficos já definidos pelo Serviço Geográfico de diversos países, França, a Inglaterra, a Holanda, Itália. Então já adotava diferentes modelos, mas as conversões cartográficas já estavam sendo, vamos dizer assim, padronizadas. Vamos dar um zoom aqui e entender um pouco da característica desse mapa aqui do Emanuel Bowen, em 1747. Bom, vamos entender um pouco dessa cartografia aqui. O Emanuel Bowen ele era um cartógrafo galês, ele era de uma sociedade inglesa, né, chamada Royal Mapmaker, que era uma associação de cartógrafos lá na Inglaterra. Ele estava a serviço de reis como o Jorge II da Inglaterra e o Luís XV da França. Então, você vê o nível da importância desse cartógrafo. Aqui é o mapa do Brasil. Quais elementos nós podemos destacar? Aqui ele faz um destaque especial aqui da ilha de Santa Catarina. Basicamente, é localizada a 27 graus de latitude sul. Temos aqui o registro, né, de algumas capitanias, como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Temos aqui representado, a maioria dos mapas, né, nós podemos ver aqui a representação de alguns rios importantes. Temos aqui a capitania do Pará, certo? Tocantins aqui. Temos aqui uma representação da Amazônia, da Pan-Amazônia aqui, a partir de alguns países, né? Tanto o Brasil, como aqui você já consegue ver uma representação partindo mais para Colômbia e Peru. Algumas cadeias de montanhas são representadas. Traz também aqui a representação do Trópico de Capricórnio e traz aqui a sua assinatura, o seu registro de autor desse mapa. O mapa das capitanias do Brasil. Foram produzidos mapas do Brasil nas línguas inglesas e francesas. Muito interessante esse mapa. Então, a produção de mapas até 1900 era uma produção, né, aqui você pode perceber o território ainda sendo descoberto pelas frentes de ocupação aqui vinda, né, do litoral. Então, o Brasil ainda era um país em descoberta, né? Existiam ainda algumas resistências indígenas e alguns desbravadores aqui adentrando no interior do Brasil. Então, a razão de não ter mais representações, né, do que seria hoje aqui o Brasil Central, alguma região aqui do Sudeste, certo? Do Norte, é em função ainda do território ainda estar em processo de descoberta. Bom, chegamos no século XX, né, a partir de 1900. Nesse período nós temos já uma referência cartográfica para a produção de novos mapas, principalmente os mapas topográficos. Os mapas topográficos, pessoal, eles já estavam sendo desenvolvidos, né, desde 1800. Então, só vai se aprimorando as cartas. Nós temos aqui um exemplo, né, de como se desenvolve, né, uma análise de uma carta topográfica. Observe aqui, trata-se de uma carta que vai representar o nível do relevo, certo? Observe aqui. Nós temos os metros, né? Aqui é uma imagem panorâmica da imagem de uma montanha, certo? Então, mostra desde aqui da base da montanha até o cume. Então, a representação visual panorâmica se dá em níveis diferentes, certo?
de 20 metros a 160 metros. Então, ele vai mostrando os níveis, né? Então, essa aqui é uma carta topográfica, muito utilizada, né, quando se precisa entender os níveis para a produção de cidades inteiras, tanto de casas quanto de prédios, né? Então, a urbanização precisou muito da utilização desse tipo de carta, como também para desenvolvimento de projetos de saneamento básico, né? Construção de metrôs. Então, basicamente, a civilização, a expansão da sociedade urbana precisou muito da utilização da carta topográfica. No século XX, podemos destacar também a técnica da aerofotogrametria. Essa técnica é basicamente fotos tiradas, né, por sobrevoo em áreas. Essas cartografias geralmente são produzidas onde o avião sobrevoa e vai fazendo mosaicos de fotos. Ele tira essa foto aqui, depois tira essa aqui, certo? Aí vai sobrevoando, tira essa. Depois que ele fizer quadrantes de fotos, certo? Ele vai juntar todas essas fotos aqui, certo? Como o desenvolvimento do sensoriamento remoto por satélite ainda não existia, né, no início do século XX, principalmente no período da Segunda Grande Guerra Mundial, onde era necessário o desenvolvimento de cartografias militares táticas para a invasão do território. Então, a aerofotogrametria era uma técnica basicamente utilizada por militares para entender o território inimigo, certo? E as infraestruturas militares, né, do adversário. Então, fazendo um quadrante de fotos, todas essas fotos eram juntadas, certo? E a sobreposição delas iriam formar essa imagem aqui que nós vemos. Então, por exemplo, no ataque japonês a Pearl Harbor, lá a esquadra naval americana lá no Havaí, os japoneses utilizaram essa técnica aqui, né, de fotografias e para produzir cartas, né, com imagens mais definidas e mais reais do terreno e do território inimigo. Temos também a técnica do sensoriamento remoto. A técnica do sensoriamento remoto, pessoal, é uma técnica, né, que vai se desenvolver principalmente depois de ter lançado satélites na órbita da Terra, onde ele vai capturar a superfície terrestre e produzir imagens, né, nunca antes registradas na história da humanidade, que é o registro de imagens de satélite. O sensoriamento remoto é uma técnica, né, que já apresenta a evolução, vamos dizer assim, máxima até então dos sistemas cartográficos. Isso aqui facilitou muito o entendimento, né, e a evolução também dos sistemas geodésicos, que é os sistemas de entendimento da forma, né, do globo. Aqui nós podemos observar uma imagem de sensoriamento remoto, onde ele consegue colocar algumas cores diferenciadas, representando algumas especificações do terreno, como, por exemplo, áreas de agricultura, certo? Nessas imagens mais escuras, lilás. E aqui, nessas áreas aqui, verde, podem representar aqui a vegetação, certo? E áreas de agricultura. Então, observa-se que é uma técnica utilizada em diversos softwares de geoprocessamento, certo? Desde os sistemas de sensoriamento remoto, que utiliza, né, utilizada por alguns softwares como ArcGIS, QGIS, certo? Geosofts de cartografia profissional, certo? A partir, né, dessa cartografia, nós podemos também observar o georreferenciamento, que é o referenciamento das localidades na superfície terrestre, certo? A partir de cada uma das coordenadas geográficas, né? Cada uma coordenada vai ter
cada espaço vai ter a sua coordenada representada, certo? Então, cada pontinho aqui vai ter uma coordenada. Isso nós temos também a evolução do sistema SIG, né? Sistemas de informação geográficas, que já a partir da utilização de imagens de sensoriamento remoto já é possível observar e produzir mapas digitais extremamente precisos, né? E temos aqui o geoprocessamento, certo? Que é uma cartografia, mas de sobreposição de diferentes imagens, até formar um mapa amplo e com um nível de detalhamento de informações nunca antes visto. Por exemplo, temos aqui a possibilidade hoje de software de geoprocessamento, como ArcGIS, desenvolver a sobreposição de diversas cartografias, como cartografias de rodovias, cartografias de uso da terra, cartografias de limites municipais, cartografias, né, de sistemas e barragens hidrográficas. Temos aqui a possibilidade também de sobrepor imagens de relevo, até formar o que nós chamamos de mapa base, né? Que é, na verdade, um mapa que pode ser utilizado para a sobreposição de todas as demais cartografias. Certo? Pode ser um mapa de imagem de satélite ou mapa de imagem digital. Então, aqui nós temos o avanço da cartografia, né? Até desde os povos primitivos, que nós estudamos na primeira aula, até agora o século XXI, certo? Temos então alguns instrumentos utilizados também para o sensoriamento remoto. Esse aqui é um drone de mapeamento sofisticado, né, substituindo agora as horas de voo, né, que é muito caro uma hora de voo, uma hora de drone reduz em quase 100 vezes menos o custo de sobrevoo de uma aeronave para produzir fotos. Aqui, por exemplo, é um drone que foi utilizado para desenvolver uma cartografia no período lá em que houve o famoso desastre ambiental de Brumadinho, lá no Córrego do Feijão. Vamos entender qual foi a imagem que esse drone levantou e qual foi, né, esse desastre ambiental. Então, acho que todos estão lembrados desse episódio aqui, imagens, né, que vai mostrar a hora exata do desabamento aqui da barragem lá do Brumadinho, onde rejeitos de minério foram sendo despejados, né, uma onda de lama de rejeitos de minério, né, varreu aqui essa área de produção da mineradora do Vale do Rio Doce. Então, aqui no Córrego do Feijão, esse desastre aqui aconteceu e foi ceifadas dezenas de vidas nesse período. Então, esse drone aqui foi utilizado justamente para procurar sobreviventes nesse desastre ambiental. Então, esse sensoriamento remoto, ao sobrevoar a área do desastre, para tentar encontrar corpos, ele foi utilizado, né, para tentar mapear áreas de calor. Né? Essas áreas aqui mais em amarelo são áreas, né, onde tem uma mudança de temperatura. As áreas mais frias são essas áreas aqui em azul. Então, essas áreas aqui mais gradativas, né, passando do verde para o vermelho, são áreas onde existe um aumento, né, de temperatura. Então, basicamente seria as referências para encontrar os corpos. Então, os mapas aqui desenvolvidos, os mapas cartográficos, né, vamos dizer assim, através desse sistema de sensoriamento remoto, foi muito importante, né, para ajudar os bombeiros a resgatar sobreviventes e os corpos das vítimas. Então, pessoal, terminamos a nossa primeira análise, né, sobre a história da cartografia. Espero vocês na próxima aula e bons estudos.